Já fomos tão abençoados com tantos testemunhos, com a recapitulação da lição, ao percebermos também as bênçãos que o Senhor tem derramado nesta igreja. Nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor nos trouxe. O Senhor trouxe a maioria durante toda a semana, e certamente eles foram abençoados por ti. Mas neste momento, mais uma vez, prostrados estamos diante da tua presença, suplicando que o Senhor ouça os pedidos que estão agora em nosso coração. Talvez alguém aqui esteja com o coração partido por alguma situação que precisa da tua intervenção. Tu és o Deus de misericórdia, bondade e amor. Por isso pedimos que neste momento, Pai, o Senhor possa se inclinar do trono para ouvir o nosso clamor. Que o Senhor também possa atender aqueles que precisam de uma restauração física, espiritual, emocional. Esse tipo você, né? Quero mais e mais ralinho, né? Que você pedia lá na padaria. Ela veio me enganar. É leite tipo C. Você chegava lá e anotava, né? O seu Arthur anotava o que você pedia e você voltava para casa. E parece fácil ser ir aonde alguma pessoa te manda. Mas ir aonde Deus mandar. Diz assim, não, Deus. Parece fácil, mas não é tão simples. Porque Deus não te mostra o processo. Ele te dá a ordem, mas não te mostra o processo pelo qual você vai passar ao ir aonde Ele está te mandando. Lembra da história de Abraão? Abraão, acorda. Aí o Senhor falando comigo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar, Abraão. E eu farei de ti uma grande nação, e a sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. E o que você diz? Amém. Eu vou embora. Misericórdia, pastor, não. Não, né? Eu estou falando para os bonecos aqui. Né? Deus está falando com vocês nessa manhã, meus amados, e você. Deus ir embora. Misericórdia. Deus fala com Abraão todas essas coisas, vocês dizem amém. E agora eu fico, né? Mas você lembra da história? Você lembra da história de Abraão? Andou pelos desertos, teve que separar do seu sobrinho, que ele tomou como filho, né? Que ele adotou como filho. Ele sonhou: não, agora vai ser meu filho. Não é. Agora vai ser meu filho. Não é. Agora vai até receber Isaac. E quando recebe Isaac, o que Deus fala para ele? Sacrifica. Vai sacrificar esse menino. Ele teve que sair sem saber para onde estava indo. Você vai, aonde eu te mostrar, você vai sacrificar esse menino. E aí, quantas coisas devem ter passado pela cabeça de Abraão? O Senhor me deu, agora Ele vai me tomar. Eu acho que eu estou ficando velho, né? Eu já tenho mais de 100, estou ficando caduco. Isso aí não é a voz de Deus, não. Aquela primeira, né? Que disse que ia me fazer a minha descendência como a areia do mar, como as estrelas. Essa era a voz de Deus. Mas esse camarada que falou comigo agora, mandou, não, isso não é Deus. Não é. Ir aonde Deus mandar. Mas Ele não mostra para vocês. José no Egito. Você lembra da história de José? Ele está dormindo, ele tem um sonho. E ele é um fecho de trigo. E os outros fechos todos em volta dele se curvam e prestam reverência. E ele acorda no outro dia e ele diz: essa foi uma revelação de Deus. Eu vou ser alguém muito importante na minha família. É Deus falando comigo. E a igreja diz: amém. Pegaram, né? Pegaram. E aí ele conta o sonho para o pai, para os irmãos. Os irmãos, José, lá, Senhor, sai daqui, moleque. Sai de perto de mim. E aí no outro dia ele tem outro sonho. E ele é um astro. E os outros, seus irmãos, o pai, todos em volta. E todos se curvam. Mas Deus mostrou que ele ia ser preso como escravo. Deus mostrou que ele foi jogado num buraco pelos irmãos.
e vendido pelos irmãos como escravo. Deus mostrou isso para ele. Só disse que ele seria importante. E ele se tornou praticamente o rei do Egito, né? Debaixo do faraó ele era o segundo. Então praticamente ele era mais um processo. Não foi mostrado. Se eu fosse Deus, né? Eu não sou, eu nem tenho essa pretensão. Olha, tem um desafio para vocês. Você vê aqui, contou a história. Amei, tá? Os efeitos especiais, o peixe dentro do bolso. Ali para mim já era um milagre, né? O peixe dentro do bolso já era um milagre. Você vai ser uma bênção. Você vai ser presidente do Brasil e tal. Mas olha só, meu irmão. Vai acontecer algum negocinho aí no meio do caminho. Você vai sofrer, vai ser preso, seu nome vai ser jogado na lama. Será que você ia? Quando Pedro recebeu esse desafio, Pedro, vou fazer você pescador de homens. E a gente às vezes imagina Pedro um pobretão, né? Um camarada, né, que tinha lá um barquinho e que ia com seus irmãos. Não. Pedro tinha casa na praia. E não era qualquer casa que conseguia receber gente. Jesus invariavelmente passava pela casa de Pedro na praia, ali perto da região de Cafarnaum. Ele não era dono de um barquinho, ele tinha alguns barcos. A gente não vê esse Pedro, né? A gente não conhece esse Pedro, mas esse era Pedro. E aí ele diz, larga teu negócio, larga tudo e vem e segue. O processo não foi mostrado para que ele se tornasse líder da cidade e ele fosse transformado pelo chamado de ir aonde Deus mandar. Débora, como pastor, eu sou o que mais apanho. Porque tudo que der errado é culpa do pastor. No final da conta, é o pastor que eu culpo. 26 anos. E um dia desse eu estava fazendo uma conta, eu fui militar por 4 anos. Se tudo tivesse dado errado na minha experiência pessoal particular, eu teria me aposentado como subtenente da Marinha. Na Marinha chama de suboficial, tá? Mas é o mesmo posto do Exército, da Aeronáutica, que é chamado de subtenente. Por isso que eu falo subtenente. Se tudo tivesse dado errado, eu teria me aposentado como subtenente. Se tudo tivesse dado certo, como estava dando certo, quando eu deixei a Marinha, quando eu recebi o chamado para ser pastor, hoje, nessa data, eu estaria aposentado como capitão de maringuerra. Capitão de fragata, capitão de maringuerra, isso. Teria me aposentado como capitão de fragata, mais os proventos de maringuerra. Correspondente ao coronel do Exército. Salário aí em torno de 30 mil reais, mais ou menos. Já estaria aposentado, tá? Lembre-se que eu já estaria aposentado. Um salário aproximado de 30 mil reais. Mas eu aceitei o chamado. Ir aonde Deus mandar. Ele me mostrou o processo. Ele me mostrou o processo, tudo que eu passaria como indivíduo, como ser humano, como líder. Todas as vezes que pessoas que você tenta resgatar, que você busca se envolver para o resgate, viriam esse resgate como algo mal, como algo ruim, como algo, não me tira daqui, eu gosto dessa lama. Quantas vezes você que eu conheço o teu passado, mas também conheço o teu presente, quantas vezes você viu isso acontecer no meu ministério? Aonde Deus mandar. Acho que da lei dos desbravadores é a mais difícil. Porque ir não é o problema. O problema é o processo.
Salmo 37, Salmo de Davi. De repente ele estava lá cuidando das ovelhas, tranquilão, olhando lá as ovelhas, no meio do pasto, olhando a natureza. Veio um dos irmãos correndo. Papai está te chamando, papai está te chamando. O que meu pai quer agora comigo? Deixa eu cuidar das ovelhas, estou cuidando das ovelhas. Corre lá. Samuel está lá em casa. Samuel, o profeta? Peraí que agora eu vou. E foi correndo para casa, com o chamado, né, de voltar para casa. Quando ele chega em casa, aquele moleque ruivo, pequeno, todo desajeitado, todo desengonçado. Samuel olha, Senhor, todos os outros tinham alguma coisa que parecia que ia ser rei, mas esse aí, Samuel, eu não olho com os olhares do Senhor. Eu vejo o coração. Esse aí. Unge esse aí, rei de Israel. Ele assumiu o reinado, ele assumiu a cadeira naquele momento que ele foi ungido. E o processo, como foi? Agora que a vida dele virou de cabeça para baixo, ele tinha que ir lá tocar música para o rei Saul endemoniado, ele tinha que ir lá tocar música para que o coração de Saul se acalmasse e voltasse ao normal. Saul começa a perseguir, porque esse moleque, ele tinha de diferente o coração de Deus. E um dia ele é mandado lá levar comida e mais algumas coisas para os irmãos. E ele chega lá numa batalha, e ele vai chegando e ele vai ouvindo a voz de um trovão gritando, né? Onde está? Quem vai lutar comigo? Israel não tem macho aí não para lutar comigo. E o moleque, peraí gente, ninguém vai falar nada. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Ou seja, ele não olhou para o tamanho do problema. Ele olhou para o tamanho do Deus dele. Olhou para o povo dele e disse: ninguém vai fazer nada. Vocês vão ficar aqui ouvindo esse camarada falar esse monte de besteira aí. E aí o irmão que estava ficou, Davi, vocês conhecem a história. Enfrentou e matou. E você acha que a partir daí ele teve paz? Irá nos vai dar. Aí que o rei ficou com inveja desse camarada, desse Davi. E aí agora ele começou a perseguir Davi para matá-lo. Porque aonde Davi chegava com o rei, né, o povo não sabe o que fazer, né? Canta a música, e aí canta que Saul matava os seus 1000 e Davi matava os seus milhares, e enche a boca para falar de Davi, e aumenta ainda a inveja, o ciúme do rei para aquele moleque. Ir aonde Deus mandar, até esse moleque se tornar rei de Israel. Quantas coisas ele teve que passar. O gigante, pode anotar aí, o gigante foi o adversário mais fácil que Davi teve que enfrentar. O gigante foi o adversário que Davi mais fácil. Porque o processo era muito mais complicado para ir aonde Deus nos dá. Verso 5, capítulo 37, recitou aí. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. É fácil isso? Não. Isso é ir aonde Deus mandar. Isso é ir aonde Deus mandar. Você deixar tudo para trás e descobrir que esse tudo que você achava que era tudo não é nada diante daquilo que Deus quer fazer com você. Amém. Amém. Diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque Deus me salvou,
Porque se eu estivesse ganhando lá os 30 mil, muito provavelmente eu não estaria casado com essa moça aqui. Muito provavelmente a minha vida financeira estaria muito bem, mas a minha vida emocional, familiar, estivesse como eu vi acontecer no meu próprio lar. Meu pai passou por 3 casamentos, fora as amantes. Eu sou filho único por parte de mãe, mas tenho mais 4 irmãos por parte de pai. Isso registrado. Isso que a gente sabe, né? Que eu tivesse oportunidade de falar para vocês a minha salvação, isso motivasse a salvação de vocês. Amém. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia. E o restante, Ele vai fazer. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que seja o caminho, por mais pedras pelas quais você tem que passar, por mais gigantes que apareçam para você derrubar, Ele vai fazer. Ele, somente Ele vai fazer. Amém. Na tua vida. Amém. Por isso, nessa manhã, nós vamos participar de uma ceia para relembrar tudo aquilo que Ele fez na vida de cada um de nós. Amém. Ele ia aonde Deus o mandou. Ele conhecia o processo, diferente de você. Tanto que pouco tempo antes ele orou: Pai, passa de mim o cálice. Mas ele foi onde Deus mandou. E onde Deus mandou nesse momento não foi por conta de um Deus malvado, de um Deus iracundo. Foi onde Deus mandou, porque na eternidade Ele se disponibilizou aí. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. O dom de Deus era Jesus. Ele é a vida. E Ele não é qualquer vida. Ele é a vida eterna. Amém. Porque Ele foi aonde Deus mandou. Por isso eu digo para vocês que das leis do desbravador, para mim, a mais complexa é ir aonde Deus mandar. Mas ainda assim, Ele precisava motivar seus discípulos, trazer um último conforto para os seus discípulos. E a maneira que Ele escolheu foi cantando um hino. Que hino é esse? Só no céu. Você quer saber? Vai para lá. Aliás, lá já tem uma mesa posta para você com seu nome escrito numa pedrinha branca. Amém. Basta você tomar posse desse lugar na mesa, porque Ele já separou para você. E lá você pode perguntar: Jesus, que hino que você cantou?